Que a paz e o infinito amor do nosso Mestre Jesus nos envolva. Vamos acalmando nossa mente, nosso coração, sentindo a presença amorosa dos benfeitores espirituais e nos preparando para receber a mensagem redentora do Evangelho do Mestre Jesus. Agradeçamos ao nosso anjo da guarda, sua presença sempre constante em nossa vida. Agradecemos por nos proteger, nos amparar, nos sustentar nos momentos de dificuldade. Agradecemos a Maria, a doce Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual. Rogamos a ela que estenda sobre nós seu manto de paz, de serenidade, de equilíbrio, que ela possa interceder por nós junto ao seu Filho Jesus. Ao Mestre, nós agradecemos por esse Evangelho de luz que nos guia, orienta, nos mostra o caminho que nos leva até o Pai. Nos abençoe, Mestre amado, e eleve até o Deus, o nosso Pai, o nosso sentimento de gratidão que expressamos humildemente através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos nossos benfeitores espirituais, nós pedimos a permissão, o amparo e a proteção para darmos por iniciada as reflexões desse dia. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos refletir sobre as aflições. Todos nós enfrentamos lutas, obstáculos, problemas, dificuldades. Ao longo de nossa vida, convivemos com dificuldades dos mais variados aspectos, com a família, com a profissão, com a saúde, no relacionamento, nos relacionamentos sociais, mas nem por isso precisamos assumir uma atitude pessimista diante da vida. A doutrina espírita nos oferece informações que nos permitem desenvolver concepções mais elevadas sobre a justiça divina, compreendendo a causa de nossas aflições, nos fazendo perceber que podemos ter uma atitude diferente e podemos ter uma atitude até mais feliz, mais leve diante da vida. Há uma antiga música cuja letra singela nos traz uma verdade. Ela fala assim: não fique triste, o mundo é bom e a felicidade até existe. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece. Ele fala assim: pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito coisa alguma que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado de maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir a paciência,
mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceder esse Deus que é todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as adversidades da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso é a que nos traz Kardec. E Jesus nos apresenta Deus como um Pai infinitamente bom, justo, misericordioso, que vai dar a cada um segundo as suas obras. O Espiritismo ainda nos explica o porquê das diferenças sociais, físicas, mentais, morais entre nós que vivemos na Terra. O Espiritismo esclarece que as dores e as alegrias não são distribuídas assim aleatoriamente, mas de acordo com critério, baseado em nosso comportamento. Esclarece também que há duas causas para as nossas aflições. Causas decorrentes de comportamentos atuais, vividos na atualidade, e causas decorrentes de comportamentos de outras existências, de existências anteriores. Quantas das nossas aflições são causadas pelo nosso descuido da saúde, a falta de equilíbrio na alimentação, a falta ou excesso de atividades físicas ou de repouso? Quantas aflições são causadas pelos vícios de fumo, álcool, drogas, pelos sentimentos negativos como cólera, ciúme, inveja, que vão pressionar o nosso psiquismo, a nossa mente, e vão repercutir no corpo físico, agredindo-o. Nós vamos perceber que muitos acidentes que vitimam pessoas acontecem por imprudências. Muitos dizem que não têm sorte no emprego e vivem desempregados. Mas já observamos que muitas dessas pessoas não gostam de ser comandadas, não gostam de respeitar os superiores hierárquicos, não têm tanta responsabilidade, vão trabalhar quando têm vontade, não respeitam horários, normas. Naturalmente, pessoas assim têm dificuldade de se manter em empregos. Percebemos também pais que se sentem infelizes com seus filhos rebeldes, filhos que não receberam na infância a educação necessária, que jamais aprenderam a ter limites e, quando chegam na adolescência, na juventude, já habituados a não terem normas, não respeitam nem os pais, nem as normas, nem as disciplinas. Examinar a nossa forma de pensar, de agir, analisar as nossas atitudes é primordial para podermos identificar que muitas das nossas dificuldades poderiam ser evitadas, muitas dores amenizadas, bastando que modificássemos alguma das nossas disposições e a nossa forma de viver. Culpamos o destino, a família, a sociedade, a vida, a quem culpe até Deus. No entanto, se observarmos
A origem das aflições está em nós mesmos, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Existem outras aflições cujas causas não estão nos desacertos da vida presente. São realmente equívocos do nosso passado, situações vividas em existências anteriores que geram os males no presente. Podemos não nos lembrarmos que vivemos em outras existências, mas tudo está marcado na nossa consciência. E há uma lei natural, uma lei divina, denominada lei de causa e efeito, e em razão dessa lei, toda ação tem uma consequência de natureza semelhante, boa ou ruim. No passado, era difícil para nós compreendermos como que Deus vai saber de tudo que fazemos. Era difícil compreendermos aquela palavra que a gente ouvia falar muito, que Deus é onisciente, que Deus sabe de tudo. Como que Ele pode saber tudo que acontece com essa multidão que é a humanidade, que somos seus filhos? Hoje, na atualidade, com a internet, nós comprovamos que uma máquina sabe quase tudo sobre nós. Então, como duvidar que as leis divinas, as leis soberanas de Deus, nos alcançarão onde estivermos? E aí a lei de causa e efeito fala mais ou menos o seguinte: quem planta flores, colherá flores. Quem semeia espinhos, só poderá colher espinhos. É uma regra que não pode ser anulada e da qual ninguém escapa. Mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou em outras encarnações no futuro, recolheremos as consequências de nossas ações. Daí, então, podemos compreender a razão das limitações físicas congênitas, já marcadas desde o nascimento, as mortes prematuras, as enfermidades graves, a família difícil, os problemas financeiros, as dificuldades profissionais e as variadas situações que, se não são justificadas pelo que vivemos hoje, têm a sua origem no comportamento desajustado do passado. E só a reencarnação pode nos explicar. Deus é o nosso Pai. É perfeita justiça. Como explicar que permite que uns sofram mais do que os outros? Enquanto que, se para uns a vida é difícil, para outros a vida sempre parece sorrir. Jesus vem em nosso socorro, vem nos esclarecer que Deus dá sempre. Que se nós que somos maus, não temos a bondade de Deus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, que dirá Deus, nosso Pai Celestial, o que Ele nos dará quando nós pedirmos? Aqui nós como pais, como mães, nós procuramos atender às necessidades do nosso filho. Como que Deus ficaria surdo às nossas súplicas? O devotamento do Pai, a misericórdia divina, ela está nos rodeando constantemente. Mas nós precisamos entender que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito e não para o imediatismo. Acontecimentos em nossa vida que parecem desastrosos representam
muitas vezes apoio ao nosso equilíbrio, ao nosso êxito. Quantas vezes o mal nos acontece para evitar um mal ainda maior. Se nós observarmos na nossa vida, quantas vezes um contratempo nos faz atrasar e nos livra de um acidente, de uma fatalidade. Os fenômenos que nós interpretamos como calamidades, por exemplo, a pandemia, os desastres no sul do país, aquele desmoronamento impressionante lá no Camboja, nós não compreendemos, mas para Deus eles constituem benefícios para a humanidade. Nós só percebemos uma parcela mínima das verdades eternas e Deus sabe de tudo. Então, o que precisamos fazer é rogar as bênçãos de Deus para o nosso coração, para a nossa inteligência, a fim de que nós não fiquemos perdidos nas aflições, nos problemas da vida. Não nos esquecer que na maioria das ocasiões o socorro do céu ele vem para nós, muitas vezes de uma forma que a gente não entenda. Nós podemos refletir que quantas vezes somos obrigados a dar ao nosso filho um remédio amargo quando ele está doente, levá-lo para um procedimento doloroso para restaurar a sua saúde. E Deus? Será que muitas vezes ele não tem que nos dar o remédio amargo? Nos faz passar por um procedimento doloroso para restaurar a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual? Que possamos aguardar confiantes a passagem do tempo, que o tempo vai nos revelar a infinita bondade do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio, muitas vezes, da desilusão ou de um remédio amargo. Mas lembremos sempre que tudo passa. E quando surgir em nossa vida a inquietação, a amargura, a aflição, é necessário não nos esquecermos da divina companhia de Jesus. Alguém aqui duvida dos milagres que Jesus operou? Será que o Divino Mestre perdeu seus poderes divinos? Não perdeu seus poderes. E o Mestre dos Mestres conhece o mal que nos aflige. Ele nos sonda o nosso íntimo, conhece e sofre pelos nossos erros. Então, nas nossas aflições, busquemos sua sublime companhia e sigamos adiante com serenidade e bom ânimo, porque Jesus está conosco. E aí, a gente pensar da importância do Evangelho em nossa vida. E o irmão X, ele nos trouxe uma bela página em que ele fala que se queremos afirmar que o Cristo de Deus, sobre qualquer ângulo, ele está sempre perto de nós, a humanidade, e que depende de nós nos esforçarmos um pouco para que ele fique em nossa vida, o irmão X nos lembra que Cristo na existência é a caridade, Cristo no lar é a harmonia, esforçarmos por Cristo na escola é a educação, que o Cristo na palavra é o uso da brandura, que o Cristo na justiça é a misericórdia, que o Cristo na dor é a resignação e que o Cristo no tempo é o serviço. E com o nosso sentimento de profunda gratidão por tudo que recebemos nesse dia, nós vamos deixando que do nosso coração possa fluir os nossos melhores sentimentos
E com esses sentimentos, nós vamos vibrando pela paz entre os homens, pelo bem, todo o universo, vibrando por todo aquele que nesse dia passa por aflições, passa por problemas de saúde, vibrando por aqueles que estão carentes de um alimento, de um teto, de um trabalho que lhe dê uma remuneração digna. Vibramos pelos nossos lares, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os lares do nosso planeta. Em especial, nós vibramos pela nossa família, por aquele familiar com quem temos maiores dificuldades. Vamos deixando uma vibração de muita luz para que a espiritualidade possa levá-la onde se fizer mais necessário nesse dia. E se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos familiares, parentes, amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Graças a Deus e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.